Aleluia, Senhor. Aleluia, Senhor. Oh, bendito Deus. Santo és, Senhor. Oh, Senhor amado, Tu és entronizado agora em nosso meio, Senhor. Nós estamos agora, Senhor, nos prostrando diante de Ti e Te dizendo, Senhor, Tu és o nosso Senhor, reina sobre nós, Senhor, reina sobre nós, Senhor, reina sobre as nossas vidas, Senhor, que o Teu reino, Senhor, seja estabelecido na terra, Senhor, que venha o Teu reino, Senhor, aqui na terra, Senhor, que a Tua vontade seja feita aqui na terra como é no céu, Senhor, e que Teu reino, Senhor, esteja no nosso coração, Senhor. Tu és o nosso Rei. Espírito Santo, nós Te convidamos, Espírito Santo, para reinar nesse lugar. Espírito Santo, nós Te convidamos para falar aos nossos corações. Espírito Santo, nós Te convidamos para tornar viva a palavra do Senhor, essa palavra que foi inspirada por Ti, ó Espírito. Agora vivifica, Senhor, nos nossos corações, ó Espírito Santo. Fala, Senhor, aos nossos corações, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor, nós nos levantamos, Senhor, contra toda força contrária, Senhor, contra todo espírito maligno, Senhor, que se levanta contra o conhecimento do Senhor. Nós fazemos cativos, Senhor, em nome de Jesus Cristo, Senhor, que o sangue de Jesus seja a resposta contra tudo que vier de Satanás, Senhor, e que nesse lugar, Senhor, reine apenas o Senhor, que nesse lugar reine apenas o Senhor, e que a Tua palavra seja soberana aqui, Senhor. Ó Senhor amado, quebranta os nossos corações e faz dos nossos corações um solo fértil, Senhor, em nome de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, aleluia, glorificado seja o nosso Deus. Aplauda esse Senhor maravilhoso, aleluia, com toda a força do seu ser. Glória ao Teu nome, Senhor, aleluia, Jesus, amém? Boa noite, paz seja com todos vocês, amém? Glória a Deus. Quero convidá-los a abrir a palavra de Deus em Hebreus capítulo 12. Vamos ler os primeiros 3 versículos deste capítulo da carta aos Hebreus. Hebreus 12, do 1 ao 3. Diz assim: portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de todo o peso e do pecado que tão firmemente se apega a nós, e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, sem se importar com a vergonha, e agora está sentado à direita do trono de Deus. Portanto, pensem naquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem nem desanimem. Não se cansem nem desanimem. Corram com perseverança, não se cansem nem desanimem. Amém? Podem assentar-se. Glória a Deus. Hoje estamos no 4º dia da semana de primícias. 3 dias já ficaram para trás, 3 dias estão por vir. Hoje é o 4º dia. Estamos exatamente na metade do nosso projeto de vida. Prossigo para o alvo na força do Senhor. Esse é o tema do projeto de vida 2023. No domingo nós aprendemos a dar a Deus o que é de Deus. Dar a Deus o que é de Deus. E o que é de Deus? O que é de Deus? O primeiro lugar. Ele e o seu reino devem ocupar o primeiro lugar nas nossas vidas. A primazia. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça. É por isso que nós estamos aqui. Porque nós queremos buscar em primeiro lugar a Deus, o seu reino e a sua justiça. Na segunda nós recebemos uma unção de conquista, baseado no livro de Josué, na
no encontro de Deus com Josué, que fala para Josué ser forte e corajoso, que Deus daria a ele e à nação de Israel toda aquela terra onde a planta do pé deles pisassem. Nós recebemos uma unção de conquista. E ontem nós entendemos que precisamos prosseguir para o alvo, sendo continuamente fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. E isso nós fazemos quando? Diariamente, tendo um tempo a sós com Deus, no secreto, no lugar secreto, na nossa casa, no nosso quarto, no lugar que nós separamos para ter um encontro com Deus. Nós devemos ser fortalecidos diariamente no Senhor e na força do seu poder. Hoje eu quero enfatizar uma virtude sem a qual nós jamais podemos atingir. Da mesma forma que sem fé é impossível agradar a Deus, sem perseverança é impossível nós conquistarmos os nossos alvos, os nossos sonhos, aquilo que nós projetamos. Prosseguir para o alvo significa que nós não estamos parados. Quando nós prosseguimos, significa que nós estamos indo adiante, no ritmo que for, seja correndo num ritmo mais lento ou correndo num ritmo mais rápido. Fato é que quando nós prosseguimos, nós não estamos parados, estamos avançando. O texto fala de uma carreira, fala de uma corrida. E a vida com Deus é uma maratona, não é uma corrida de 100 metros. Nós tivemos um encontro com Deus e essa carreira se iniciou, essa corrida se iniciou, mas ela só vai terminar aqui na terra, ou no dia que o Senhor Jesus voltar, ou no dia em que nós formos chamados à morte, para termos um encontro com o Senhor através da morte. Então essa carreira não é um tiro curto, não é uma carreira, não é uma corrida de 100 metros, é uma maratona. E nós não podemos gastar toda a nossa energia correndo com toda a força no início, senão nós corremos o risco de ficar sem energia para completar a carreira, para completar a jornada. Geralmente numa corrida, numa maratona, tem aqueles corredores que saem a todo vapor, e eles puxam a fila, mas os corredores mais sábios, aqueles que estão preparados para cruzar a linha de chegada, eles vão no ritmo deles, eles não se deixam impressionar, porque eles sabem que logo ali adiante aquele pessoal vai perder o gás e eles vão passar, e eles vão ter mais chance de vencer a corrida. Então nós precisamos correr com perseverança para alcançar a linha de chegada. Prossigo para o alvo com perseverança. Esse é o tema da nossa palavra, da nossa mensagem nessa noite. E embora nós possamos ter muitos alvos, e devemos ter, e vocês estão colocando, eu sei que muitos já colocaram o seu projeto de vida aqui, já traçaram os alvos para esse 2023, e isso é muito bom. Isso é muito bom porque quem não sonha, quem não tem alvos, quem não tem alvos não chega a lugar nenhum. Como é que eu vou saber se eu atingi um alvo, se eu sequer tenho ele? Eu não chego a lugar nenhum se eu não sonho, se eu não tenho alvos. Isso é muito bom, Mas, e para a conquista desses alvos nós precisamos de perseverança, mas há um alvo supremo a ser buscado, que é a eternidade com Deus. Esse é o alvo supremo, porque de nada adianta ganharmos o mundo inteiro se perdermos a nossa alma. Jesus certa vez contou a história de um homem que ele enriqueceu e ele teve a ideia de construir mais celeiros, porque não cabia nos celeiros dele toda a riqueza que ele havia adquirido, e ele disse, eu vou construir mais celeiros maiores, e aí eu vou poder juntar tudo aquilo que eu conquistei ao longo da minha vida. E Jesus conclui essa parábola dizendo, louco, nessa noite te pedirão a tua alma, e o que adianta tudo que tu conquistaste aqui? Então a nossa corrida, ela é pela eternidade. Nós precisamos ter como alvo, como linha de chegada a eternidade.
Paulo fala num texto paralelo do prêmio da soberana vocação. Prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação. Está lá em Filipenses capítulo 3. Prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação. E o que era a soberana vocação? O soberano chamado para ele, a missão, o alvo que ele tinha em mente. No versículo 11 de Filipenses 3, ele diz qual é esse alvo. É de algum modo alcançar a ressurreição dos mortos. Tudo o que ele fazia era para de algum modo alcançar a ressurreição dos mortos. Então a eternidade, a Bíblia diz que Deus colocou a eternidade no coração do homem. Então nós precisamos sonhar com a eternidade, nós precisamos ter como alvo a eternidade. E isso não quer dizer que nós não tenhamos alvos de curto prazo, alvos para 2023, mas tanto um quanto os outros, eles precisam de perseverança para atingirmos, precisam de perseverança para que possamos alcançá-los. E o que é perseverança, afinal? De acordo com o dicionário, perseverar significa conservar-se firme e constante, ir até o fim, sem se deixar demover ou abalar, continuar, permanecer, persistir, ir até o fim. Começar é fácil, tá? Difícil é terminar. Começar é muito fácil, o difícil é terminar. Você já viu pessoas que começam coisas e nunca acabam? Conhece pessoas assim? Pessoas que começam a ler um livro e nunca acabam, pegam outro e outro e outro e não acabam nenhum. Você já viu pessoas que facilmente se desviam da sua fé? Ou você já viu pessoas que pulam de igreja em igreja sem criar raízes? O que está faltando aí? O que falta aí? Falta perseverança. Falta perseverança. Só se chega ao fim com perseverança. Só se cruza a linha de chegada com perseverança. Só se atinge o alvo com perseverança. E é sobre isso que nós estamos falando nessa noite. Falta perseverança. Jesus se referiu a essas pessoas quando na parábola do semeador ele conta que uma parte da semente que o semeador saiu a semear caiu em solo rochoso, tá? E a terra era de pouca profundidade, e aquela semente ela brotou muito rápido, cresceu muito rápido, só que quando o sol apareceu, ele queimou aquela planta, e ela, como não tinha raízes profundas, ela então se queimou e ela morreu. Jesus mesmo explica essa parábola dizendo que isso significa a pessoa que ouve a palavra e a recebe rapidamente, com alegria, mas não tem raiz em si mesmo, sendo de pouca duração. Quando vem a angústia ou a perseguição, logo se escandaliza. Talvez você conheça pessoas que receberam a Jesus com muita alegria, mas em pouco tempo essas pessoas abandonaram a fé. Por quê? Porque faltou perseverança, porque faltou a capacidade de se conservar firme e constante, de ir até o fim sem se deixar demover, de continuar, permanecer, persistir até o final. E por que a perseverança é aquela qualidade que nós não devemos sair de casa sem ela? Por quê? Por vários fatores. Em primeiro lugar, porque sempre haverá adversidades. A pastora ontem falou um pouco sobre isso. Sempre haverá adversidades. Sempre vão haver adversidades. Jesus disse que no mundo nós teríamos aflições. Em João 16:33 ele diz assim, falei essas coisas para que em mim vocês tenham paz. No mundo vocês passam por aflições, mas tenham coragem, eu venci o mundo. Então é de se esperar provações, lutas, aflições, angústias e situações que provam a nossa fé. Isso é de se esperar. Então nós precisamos ter
perseverança por causa disso. Tiago 1, do 2 ao 4, diz assim, ó: meus irmãos, tenham por motivo de grande alegria o fato de passarem por várias provações, sabendo que a provação da fé que vocês têm produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que vocês sejam perfeitos e íntegros, sem que lhes falte nada. Então, Tiago se atreve a dizer que nós devemos receber com alegria as provações, porque a provação, ela produz perseverança, e a perseverança tem uma ação completa. A perseverança faz com que nós venhamos a atingir os alvos que nós traçamos. Amém? Então a primeira razão é porque sempre vai haver adversidade, então é preciso cultivar perseverança, e a perseverança ela é gerada no meio da provação. Não é quando tudo vai bem, não é quando as coisas estão indo na maré boa, não, é quando as coisas começam a encrespar, aí que precisa de perseverança. Em segundo lugar, nós precisamos de perseverança porque as nossas emoções, elas oscilam. Isso acontece com qualquer pessoa, com a pessoa mais controlada do mundo. Vai ter dias que a pessoa vai levantar e vai dizer: puxa vida, eu queria era ficar o dia inteiro nessa cama deitado, porque hoje eu não estou com vontade de viver, hoje eu não estou com vontade de enfrentar o dia. Então, e vai haver dias em que a pessoa está cheia de alegria, cheia de ânimo, cheia de vigor, cheia de vitalidade. Essa oscilação, ela é normal, tá? Mas o que eu faço no dia da angústia? O que eu faço no dia que eu levanto e eu não quero, eu não estou com a menor vontade de ser uma pessoa agradável e não tenho forças para viver em vitória? Primeira coisa, eu dobro meus joelhos e digo: Senhor, fortalece-me. Fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. E a segunda, eu digo: Senhor, me dá perseverança. Eu quero sair de casa com essa virtude hoje. Hoje eu preciso perseverar mais do que nunca, porque eu preciso vencer esse dia. Então, a segunda razão porque nós precisamos de perseverança é por causa das nossas emoções. A terceira é porque o desânimo é um inimigo cruel. O desânimo é um inimigo cruel. Existe uma história muito antiga que diz que o diabo colocou à venda as suas ferramentas. E alguém foi comprar e começou a olhar aquelas ferramentas, e aí olhou ali e viu o ódio, e o ódio tinha um preço. Se a pessoa pagasse aquele preço, a pessoa levava o ódio para ela. Viu ali a mentira, e a mentira também tinha um preço. E o preço da mentira até era mais barata do que o ódio. Viu a crueldade, que era uma outra ferramenta, e a crueldade também tinha o seu preço. E ela olhou e passou pela lascívia, passou pela falta de amor, passou por várias ferramentas. Mas chegou uma que a pessoa observou que estava sem preço. E ela perguntou então ao diabo: por que essa ferramenta está sem preço? E essa ferramenta se chamava desânimo. E o diabo disse: porque com essa ferramenta, apenas com essa, eu consigo derrotar qualquer pessoa. Quando eu consigo, com essa ferramenta, incutir o desânimo na pessoa, eu venço a batalha. Então o desânimo é uma das maiores armas de Satanás, uma das maiores ferramentas de Satanás. Por isso que o texto que nós lemos, no versículo 3, que nós lemos no início, diz: não se cansem nem desanimem. E como é que eu não me canso e não me desanimo? Quando eu cultivo perseverança na minha vida. Então a terceira razão é essa. Quarta razão, porque as distrações, elas nos desviam, tentam nos afastar dos nossos alvos. E nós vivemos a era das distrações. Nunca houve tanta distração no mundo. Nunca houve
tanta distração para nos tirar do foco, para nos tirar dos nossos alvos e dos nossos objetivos. E isso acontece com todas as pessoas. Às vezes eu preciso pesquisar alguma coisa e eu abro o celular para pesquisar, e quando eu me dei conta, eu abri 10 notificações, eu abri 20 sites, e quando eu desligo o celular para voltar para aquilo que eu estava fazendo, eu me dou conta, puxa vida, aquilo que eu fui buscar, a informação que eu fui buscar, eu não peguei, eu me distraí com outras coisas. Então nós precisamos ser perseverantes para quê? Para manter o foco no alvo. Tá? Nós vivemos a era das distrações, por isso que há um conselho na Bíblia tão importante, lá em Efésios, capítulo 5, versículos 16 e 17, tem um conselho tão sábio, que nós faríamos tão bem para as nossas vidas se nós seguíssemos. Diz assim, portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, não como insensatos, mas como sábios, não como tolos, mas como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus, ou aproveitando bem o tempo, porque os dias são maus. Vejam, sejam diligentes como vocês andam no dia a dia, sejam cuidadosos com aquilo que você acessa, seja cuidadoso com aquilo que chama a sua atenção, mas está fora do foco, está fora do alvo. Então nós precisamos de perseverança para fugir das distrações. E ainda, nós precisamos de perseverança, porque é na nossa perseverança que nós ganharemos as nossas almas. Lucas 21:19 diz, é pela perseverança que vocês ganharão a sua alma. E se nós formos pensar ao contrário, e é lícito nós pensarmos ao contrário, tá? É lícito nós pensarmos ao contrário, nós vamos ler que é pela nossa falta de perseverança que nós perderemos as nossas almas. Quando desistimos, quando largamos tudo, aí é que nós perdemos as nossas almas. E por fim, a perseverança é especialmente importante porque as respostas de Deus, as nossas orações, as nossas súplicas, elas nem sempre são instantâneas. Tá? E muitas vezes não são instantâneas. Isso acontece comigo, isso acontece com o pastor, acontece com a pastora, acontece com qualquer um de nós. E mais, isso aconteceu na história de tantos heróis da fé, que hoje nós reverenciamos lendo as páginas da Bíblia. Abraão foi um deles. Ele esperou, sabe em quanto tempo, pelo cumprimento da promessa? 25 anos. 25 longos anos ele esperou para que a promessa se cumprisse, mas ele perseverou. José esperou 13 anos, mas não foram 13 anos simples, foram 13 anos de angústia e de sofrimento. E nesses 13 anos ele perseverou, até que aqueles sonhos lá de trás, que talvez até ele em alguns momentos duvidasse que tivessem vindo de Deus, até que chegou o dia em que, pela perseverança dele, ele conseguiu, Deus mudou a sorte dele e fez com que os sonhos, os alvos dele fossem conquistados. Mas ele só chegou àquele ponto porque no meio do caminho não aconteceu de ele desistir. Ele estava na prisão, mas ele não desistiu. Ele foi caluniado, mas não desistiu. Ele sofreu perseguição, mas nunca desistiu. Isso é perseverança. Quais as atitudes que nós devemos ter para vencer a maratona? Vencer a maratona significa atingir os nossos alvos. Quais as atitudes que nós precisamos ter? Voltando ao texto de Hebreus 12. Em primeiro lugar, lance fora o peso e o pecado. Diz assim o texto, livremo-nos de todo o peso e do pecado que tão firmemente se apega a nós. Lancemos fora o peso e o pecado. Você já viu uma tartaruga correr? Já? Alguém aqui já viu uma tartaruga correr? Algumas crianças viram, eu nunca vi.
Nunca vi uma tartaruga correndo. Por que tartaruga, exceto as que eles viram, tá? Exceto as que eles viram, por que tartaruga não corre? Porque tartaruga carrega um peso muito grande nas suas costas, não é isso? Aquele casco pesado impede que a tartaruga corra. E às vezes a gente fica tirando sarro da tartaruga porque ela é vagarosa, porque ela é lenta, mas imaginem carregar aquele peso todo. Tá? Então, tartaruga não corre porque carrega muito peso. Você já viu alguém correr uma corrida com a armadura? Já viu alguém correr uma corrida com armadura? Não, geralmente os corredores colocam a roupa mais leve possível, tá? Com menos atrito possível, para que eles possam ter o máximo desempenho. Tá? Então a Bíblia diz que nós devemos nos livrar de todo o peso e do pecado que tenta se grudar em nós, para que a gente possa cruzar a linha de chegada. Então nós devemos nos despojar de tudo aquilo que atrasa a nossa corrida e nos revestir de roupas adequadas. Tá? O pecado, ele separa, o pecado, ele atrasa a nossa vida, o pecado, ele paralisa ele elimina a nossa saúde espiritual, e é por isso que nós devemos lançar fora todo o pecado da nossa vida. Colossenses 3, do 5 ao 10, diz assim, ó: portanto façam morrer tudo o que pertence à natureza terrena, imoralidade sexual, impureza, paixões, maus desejos e a avareza, que é idolatria. Por causa dessas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Vocês também andaram nessas mesmas coisas no passado, quando viviam nelas. Agora, porém, abandonem igualmente todas essas coisas: ira, indignação, maldade, blasfêmia, linguagem obscena no falar. Não mintam uns aos outros, uma vez que vocês se despiram, tiraram fora a roupa da velha natureza e com as suas práticas, e se revestiram da nova natureza, que se renova para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Nós precisamos tirar a roupa velha, aquela roupa pesada que está grudada no nosso corpo, chamada pecado, para que nós possamos atingir o alvo, para que nós possamos correr essa corrida e chegar na linha de chegada e atingir o alvo, atingir o objetivo. O pecado, nós sabemos o que é, nós lemos aqui tantos exemplos de pecado, tá? Tantos exemplos de pecado nesse texto de Colossenses 3, do 5 ao 10, tantos exemplos e tantos outros poderiam ser citados. Nós sabemos o que é, nós sabemos quando nós precisamos tirar o pecado na nossa vida. Mas o que seria o peso? O peso esse que fala, tá? Porque o texto fala que nós devemos tirar todo o peso, nos livrar de todo o peso e do pecado, ou seja, são duas coisas diferentes. O peso é uma coisa, o pecado é outra. O pecado nós já sabemos o que é. O que é o peso? Bom, o peso são, por exemplo, preocupações com o nosso futuro, com o nosso sustento, com o que nós vamos comer, com o que nós vamos vestir, a ansiedade que toma conta do nosso ser com essas coisas. Isso é um peso, isso muitas vezes é doloroso, isso muitas vezes tira o sono, mas o que o texto está dizendo? Lancem fora isso. Se vocês querem correr com perseverança, se vocês querem atingir os alvos, lancem fora isso. Lancem fora isso. Deus sabe que nós necessitamos de todas essas coisas: vestes, alimento, casa para morar, enfim, todas essas necessidades. Deus sabe, a Bíblia diz que Deus conhece essas nossas necessidades. E Ele, assim como Ele veste os lírios do campo com uma roupagem belíssima, Ele vai nos vestir também, Ele vai suprir essa necessidade. Assim como Ele alimenta os pardais, alimenta os pássaros que vivem
e que não trabalham e que não têm salário, Deus vai nos sustentar. Então lance fora esse peso da sua vida, confia no Senhor, entrega tudo a Ele e Ele vai satisfazer todas essas necessidades. O peso também pode ser um sentimento de culpa, um sentimento de culpa. Talvez você errou com Deus, ou talvez você errou com uma pessoa que você gosta, ou mesmo que você não gosta, tá? Mas você carrega aquele peso no seu coração, carrega aquele peso no seu coração. A Bíblia diz que se nós confessarmos os nossos pecados, Deus é fiel e justo para nos perdoar todos os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Então, o preço Ele já pagou, Jesus já pagou, Jesus já cancelou a dívida, Ele já te perdoou. Aceita o perdão de Deus. Se há ainda alguma coisa para fazer em relação a essa pessoa que você magoou, faça, mas não fique guardando esse peso, porque o peso atrasa a tua corrida, o peso atrasa o teu desenvolvimento, o peso atrasa o teu crescimento. Então isso é o peso, são as preocupações, são as culpas, são aquilo que aprisiona a nossa alma. Isso nós precisamos lançar fora. Então, primeiro, lance fora o peso e o pecado. Segundo, não caminhe, corra. O texto diz: corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. E isso nos fala de atitude. Tem muita gente caminhando quando deveria estar correndo. Tem muita gente caminhando a passo de tartaruga quando deveria estar correndo. Tá? E o que significa correr no contexto de uma maratona? Nós já falamos no início que não é sair feito um doido correndo, porque o gás vai acabar logo ali. Tá? Significa seguir num ritmo adequado para não ficarmos para trás. Nós precisamos estar acompanhando o pelotão da frente. A Bíblia fala no mesmo livro de Hebreus de cristãos que não estavam correndo no ritmo de uma maratona. Em Hebreus 5,12 fala assim, pois quando já deviam ser mestres, levando em conta o tempo decorrido, vocês têm novamente necessidade de alguém que lhes ensine quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus. Passaram a ter necessidade de leite e não de alimento sólido. Essas pessoas não estavam correndo no ritmo que a maratona exigia. Quando elas já deveriam ser mestres, elas ainda precisavam ser ensinadas nos princípios básicos da fé. Não é o tempo que produz o crescimento nas nossas vidas. Às vezes nós podemos ter 10 anos de fé, 20 anos de fé, 30 anos de fé e continuarmos sendo crianças, imaturos espiritualmente falando. Nós precisamos, o que faz com que uma criança cresça? Alimento adequado. Alimento adequado, precisa se alimentar adequadamente. Se nós queremos ter um desenvolvimento adequado, se nós queremos correr a corrida num ritmo adequado, nós precisamos nos alimentar adequadamente da palavra e da presença de Deus. E isso fazemos o quê? Fazemos no secreto, fazemos no tempo a sós com Deus, fazemos no dia a dia. Não é só dependendo da palavra que é pregada no culto de domingo, é no dia a dia. Deus quer se revelar a nós dia a dia. Deus tem segredos e tem pressa de se revelar a nós, mas Ele só vai fazer isso na medida em que nós o buscarmos de uma forma adequada. Então nós precisamos nos alimentar da palavra e da presença de Deus para ter um crescimento adequado. Então, corramos, não é para andar, é para correr. Tá? Correr exige um ritmo adequado. Ritmo adequado exige dia a dia estar na presença de Deus, crescendo nele. Terceiro, corra com perseverança. Voltamos à perseverança. Corramos com perseverança a carreira que nos está
proposta. Não é preciso ter corrido uma maratona de 42 quilômetros para imaginar que é impossível o atleta manter o mesmo ritmo durante todo o tempo. Tá? É possível que haja quedas durante uma corrida de 42 quilômetros. Provavelmente vai haver momentos em que o atleta vai se sentir cansado, desanimado, com muitas dúvidas se ele vai conseguir chegar ao seu objetivo, cruzar a linha de chegada. Tá? Muitas vezes ele vai ficar tentado a desistir. Eu estou tão cansado, eu estou tão fatigado, e tem gente passando, tem gente correndo na minha frente, eu não vou conseguir. Muitas vezes ele vai se sentir tentado a desistir. Mas aí o atleta de ponta, ele pensa, não, há uma linha de chegada, eu quero chegar lá, eu vou perseverar, eu vou continuar, eu vou prosseguir, porque só alcança quem persevera, quem prossegue correndo. Tá? Então, vale a pena tanto desgaste, tanto cansaço? Muitas vezes nós nos questionamos. Isso porque nós estamos numa maratona, em uma corrida longa. Tá? Em uma corrida longa é possível nós termos um momento de euforia, nós sentimos a convicção de que tudo vai dar certo, mas em outros momentos nós sentimos a sensação de que tudo acabou, de que as nossas forças estão se exaurindo. Mas nós precisamos a fonte, precisamos nesses momentos buscar a fonte. Fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Renova a força, renova o ânimo e persevera, continua, segue adiante para conseguir conquistar. Tá? Então, o que vai fazer a diferença nesses momentos? A perseverança, a capacidade de se manter firme, constante, de ir até o fim sem se abalar, de continuar, permanecer, persistir. Tá? O desânimo provavelmente vai acontecer em algum momento, mas o que faz a diferença é a atitude que nós temos nesse dia da adversidade. Provérbios 24:10 diz assim, ó, se você se mostra fraco no dia da angústia, e esse dia vai chegar, você é fraco. Tá? Se você se mostra fraco no dia da angústia, a sua força é pequena. É nesse dia que você precisa vencer, que você precisa perseverar. Tá? O que você vai fazer? Vai desistir, vai entregar os pontos, vai dizer, o diabo venceu? Qual é a graça disso? Qual é a graça disso? Qual é a honra disso? Qual é a glória disso? Não, nós vamos perseverar. A coroa incorruptível é apenas para aqueles que perseveram até cruzar a linha de chegada. Então, corramos com perseverança. E finalmente, eu já estou quase concluindo, corra olhando firmemente para Jesus, olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé. Na corrida, não tire os olhos de Jesus. As distrações, nós já falamos, elas são muitas. Muitas coisas vão te distrair, vão te chamar a atenção. Muitas notificações vão vir no teu celular. Tá? Muitos chamarizes vão vir para tirar você do foco. Tá? Não tire os olhos de Jesus. As distrações podem ser a glória desse mundo, podem ser os apelos da nossa natureza humana, podem ser as iscas que Satanás coloca para tentar nos fisgar e nos tirar da presença de Deus. Muitas são as distrações, mas nós não podemos tirar os olhos de Jesus. Quando nós tiramos os olhos de Jesus, nós estamos em sério risco, em sério perigo. Tá? Quando nós tiramos os olhos de Jesus, muitas vezes nós tiramos os olhos de Jesus porque nós olhamos para as dificuldades. Pedro andou sobre as águas, foi, além de Jesus, o único ser humano que andou sobre as águas. Quando ele tirou os olhos de Jesus e ele olhou para a tempestade, ele começou a afundar. O mesmo acontece com a nossa vida. Quando nós tiramos os olhos de Jesus,
e colocamos os olhos na dificuldade, na tempestade, aí então nós começamos a afundar. Outras vezes nós olhamos para as nossas limitações e nós pensamos, puxa, mas eu sou tão pequeno, como é que eu vou atingir esse alvo? Como é que eu vou chegar naquilo que eu tracei? Você é pequeno, mas maior é o que está em você do que aquele que está no mundo. Maior é o que está em você do que aquele que está no mundo. Nós somos pequenos, nós somos fracos, mas o nosso Deus é forte, é todo-poderoso. Ele é o leão da tribo de Judá. Ele que nos fortalece, Ele que nos supre com a sua força. Então tudo concorre para nós tirarmos os olhos de Jesus e olharmos e desistirmos da corrida. Mas por que olhar para Jesus? Por que nós devemos olhar para Jesus? Porque Ele é o autor e o consumador da nossa fé. Ele começou a boa obra e Ele quer terminar essa boa obra na nossa vida. Ele é o alfa e o ômega, o princípio e o fim, aquele que já começou uma obra na sua vida e que quer concluir naquele dia em que Ele vai chamar você e vai dizer, venha Jonatas, venha para o gozo do teu Senhor, vem bendito de meu Pai, vem para o gozo do teu Senhor. Ele vai dizer, Darlan, Ele quer dizer, Darlan, eu concluí a boa obra na tua vida, vem e entra na alegria do Senhor. Então, Jesus, por que nós devemos olhar para Jesus? Porque Ele sofreu muito mais do que nós iremos sofrer em toda a nossa vida. Pensem em Jesus e em tudo que Ele sofreu, e em tudo que Ele sofreu por mim e por você, mas Ele venceu, e Ele diz, tem de bom ânimo, eu venci o mundo, e Ele venceu para que nós também possamos vencer. O que Ele passou por mim e por você é muito maior do que toda a luta que talvez nós vamos passar. Então, tire os olhos do mundo, tire os olhos dos apelos da carne, tire os olhos das iscas de Satanás e ponha firmemente o seu olhar em Jesus, em Jesus, em Jesus. Ele é o alfa e o ômega, o início e o fim. A carreira está diante de nós, nós temos alvos. O alvo supremo nós já falamos, o alvo supremo é a eternidade com Deus. Desse alvo nós não podemos nos desviar jamais, porque não adianta ganhar o mundo inteiro e perder a nossa alma. Mas você pode ter alvos, e você tem alvos, e você colocou no projeto de vida alvos, e você precisa de perseverança, tanto para a eternidade, quanto para atingir esses alvos que estão diante de você. Jesus, Ele está te chamando para ser perseverante. Vale a pena lutar contra a carne, vale a pena lutar contra as suas próprias fraquezas, vale a pena se fortalecer no Senhor e prosseguir, persistir até a linha de chegada, até o prêmio da soberana vocação, até o dia em que o Senhor vai dizer, venham benditos de meu Pai, venham para o gozo, venham para a alegria que está preparada para vocês. E eu quero concluir lendo um texto, que está em 2 Coríntios 4, 16 ao 18, que diz assim, por isso não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso ser exterior se desgaste, ou seja, que o nosso corpo esteja ficando desgastado, esteja ficando mais velho, esteja ficando enferrujado, não desanimamos, mesmo que o nosso homem exterior se desgaste, o nosso ser interior, o nosso espírito, quando nós estamos em Cristo, se renova dia a dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um eterno peso de glória, acima de toda comparação, na medida em que não olhamos para as coisas que se veem, mas para as que não se veem, porque as coisas que se veem são temporais, mas as que não se veem são eternas. Onde estão os teus olhos?
Aleluia. 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 Onde estão os teus olhos? Os teus olhos estão só nas coisas temporais? Tire os olhos das coisas temporais. Comece a olhar para as coisas eternas, para as coisas que têm valor para a eternidade. Comece a olhar e não tire os olhos jamais de Jesus. Fique de pé. A equipe de louvor vai cantar uma canção e depois eu quero orar com você. Nada pesquei, parecia ser apenas mais um dia como qualquer outro. Estava cansado, sem forças, desanimado, decidido a largar tudo e parar. Deus conhece tua estrutura, sabe o que está fazendo. Mesmo que seja difícil, não pares, Ele está vendo. Colheu todas tuas lágrimas e mandou a te falar. Pegue o que Ele te entregou e volte para o mar, que é o teu lugar. Quem mandou agradecer, quem mandou você parar. Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Quem mandou largar a rede, quem mandou você parar. Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Filho, eu vou te honrar. Deus conhece tua estrutura, sabe o que está fazendo. Mesmo que seja difícil, não pares, Ele está vendo. Colheu todas suas lágrimas e mandou a te falar. Pegue o que Ele te entregou e volte para o mar, que é o teu lugar. Quem mandou marcar a rede, quem mandou você parar. Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Quem mandou marcar a rede, quem mandou você parar. Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Quem mandou largar a rede, quem mandou você parar. Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Quem mandou largar a rede, quem mandou você parar. Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Filho, eu vou te honrar. Aleluia. Aleluia. Talvez haja pessoas aqui que estavam quase desistindo, mas o Senhor está te dizendo hoje, não desista, persista, persista. Eu tenho muito para fazer na tua vida e por meio da tua vida. Não desista.
continue, 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 busque na fonte, se fortaleça e prossiga a jornada. Aleluia. Oh Deus eterno, Pai bendito. Oh Senhor, o Senhor nos ama tanto, Senhor. O Senhor nos ama tanto, Senhor, que o Senhor nunca desiste de nós, Senhor. Nunca desiste de nós, Senhor. Nós muitas vezes queremos desistir, Senhor. Nós muitas vezes queremos largar tudo, largar tudo, largar tudo. Oh Senhor, mas o Senhor nunca, nunca, jamais desiste de nós, Senhor. Oh Senhor amado, assim como o Senhor persevera por nós, Senhor, dá-nos a força, Senhor, para perseverarmos, Senhor. Oh Senhor amado, para prosseguir, Senhor, para prosseguir para o alvo, na força do Senhor e com perseverança, Senhor, para resistir no dia mau, para resistir no dia da provação, para resistir no dia da angústia, Senhor. Ó Senhor amado, sabemos que as provações, elas produzem perseverança. É bem verdade que nós não queremos passar por provações, mas elas são necessárias, Senhor. Elas são necessárias, Senhor, mas que o Senhor produza o seu fruto na nossa vida, e o seu fruto é perseverança, e a perseverança faz com que nós venhamos a atingir os nossos alvos, os nossos objetivos, Senhor. E sobretudo, Senhor, o nosso alvo, Senhor, é estar na eternidade contigo. Sobretudo, Senhor, o nosso alvo é a soberana vocação, Senhor, de estar para sempre contigo, Senhor. Oh Senhor amado, guarda as nossas almas, Senhor, para que naquele dia, Senhor, o Senhor possa dizer: vem, vem bendito de meu Pai, vem bendito de meu Pai, para o gozo, para a alegria que eu preparei para ti, para o lar, para a mansão que eu preparei para ti. Vem e toma o teu lugar. Oh Senhor amado, dá-nos essa perseverança, Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Aplauda com toda a sua força ao nosso Senhor, aleluia. Glória a Deus, mais forte, glória a Deus, aleluia, graças a Deus, glória a Deus. Levanta as tuas mãos para o céu. Você vai perseverar até o fim? Amém? Você vai perseverar até o fim. Quando chegar no final de 2023, você vai estar firme com o Senhor, mesmo diante das adversidades, mesmo diante das lutas, mesmo diante das provações. Então diga para o Senhor: Senhor, eu estou aqui na quarta noite do projeto de vida 2023, e eu estou aqui, Senhor, na tua presença. Eu sei, ó Deus, que muitas vezes eu vou sofrer muitos problemas, dificuldades, mas eu sei que o Senhor é o Deus da vitória, e o Senhor está em mim, e através da perseverança eu vou vencer todos os obstáculos e caminhar na tua presença, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aplauda ao Senhor.